que se encontra delimitada, respectivamente, nas R2, R3 e ZR4, e nas avenidas Maria Firmina e Raimundo Campos, bem como na Alameda Fernando de Oliveira Silva, para lotes a partir de 360 metros quadrados, quando o empreendimento for de uso comercial ou misto. Serão aplicáveis os seguintes coeficientes: taxa máxima de ocupação 85% no pavimento térreo e 70% nos demais pavimentos. Parágrafo 2º. Nas demais avenidas da cidade, bem como nas R2, zona de interesse histórico, e na zona central, para lotes a partir de 360 metros quadrados, quando o empreendimento for de uso comercial ou misto, serão aplicáveis os seguintes coeficientes: taxa máxima de ocupação 85% no pavimento térreo e 70% nos demais pavimentos. Esse dispositivo ele foi incluído com base na legislação anterior que vigorava no município, o Plano de Desenvolvimento Urbano, o nosso antigo PDU, onde ele previa que empreendimentos comercial e serviço, local, intermediário e central, tivesse uma ocupação de 100%. Então, ele não está repetindo a legislação do PDU que permitia o 100%, mas está permitindo que esta ocupação máxima ela seja ampliada até 85%. E também está de acordo com a Lei de Uso de Ocupação de Solo, que permite que o empreendimento reduza até 12% a taxa de permeabilidade. Para isto, o empreendedor ele deverá cumprir os requisitos da Lei de Uso de Ocupação de Solo. Então, a nossa lei, a lei do município aprovada, ela fixa em caráter geral uma ocupação máxima de 70% e uma taxa de permeabilidade mínima de 20%. Só que ela permite que essa taxa de permeabilidade ela seja reduzida até 12%, desde que haja a implantação de serviços de captação de água ou utilização daqueles pisos intertravados que permitem que a água seja escoada. Então, a nossa legislação, a legislação atual, ela já permite essa redução. Então, não está tendo alteração nenhuma na taxa de permeabilidade, está sendo mantido a legislação atual. O que está sendo alterado é a possibilidade de uso misto ou comercial ter no primeiro pavimento uma ocupação de 85%, mas para isso ele deverá observar os parâmetros da taxa de permeabilidade exigidos pela lei. Uma outra alteração do artigo 52, parágrafo 3º, que está sendo alterado. Nos lotes de esquina, quando o uso for residencial unifamiliar, um dos recuos mínimos de frente poderá ser reduzido à metade do estabelecido. Passa a ter a seguinte redação: nos lotes de esquina, um dos recuos mínimos de frente poderá ser reduzido à metade do estabelecido. O artigo 55. Refere-se a alturas máximas das edificações. As alterações significativas acontecem nas R3 e nas R4, que passam de 6 para 7 metros. Faltou ali consignar o vermelho, mas ele está designando. O anterior era 6 metros, como forma de viabilizar o pé direito duplo, uma vez que a maioria das construções daquela região são construções de grande porte e que têm solicitado um trabalho arquitetônico maior. Então, é para viabilizar um pé direito duplo no primeiro no primeiro pavimento, sem ultrapassar o limite máximo de 2 pavimentos para aquela área. E na zona de interesse histórico, que anteriormente era 10 e está passando para 12, essa alteração. Se nós observarmos o parágrafo 2º, na Avenida Marisa de Souza Mendes, da altura do rotor Praça Osanã Coelho, até a altura da Avenida Cônego Luiz Vieira da Silva, que se encontra delimitada, respectivamente, nas R2, R3 e nas R4, e nas avenidas Maria Firmina e Raimundo Campos, para lotes a partir de 360 metros,
quadrados, a altura máxima da edificação será de 15 metros e a altura máxima na divisa será de 5 metros. Parágrafo 2º. Então, a alteração que se pretende dar nestas avenidas é a seguinte. Na Avenida Marisa de Souza Mendes, da altura do rotor Praça Osanã Coelho até a altura da Avenida Cônego Luiz Vieira da Silva, que se encontra delimitada, respectivamente, nas ZR2, ZR3 e ZR4, e nas avenidas Maria Firmina e Raimundo Campos, bem como na Alameda Fernando de Oliveira e Silva, para lotes a partir de 360 metros quadrados, a altura máxima da edificação será de 30 metros e a altura máxima na divisa será de 6 metros. Então, nestes casos específicos, a legislação anterior permitia uma altura máxima até 15 metros e a altura máxima na divisa de 5 metros. A legislação que se pretende alterar está passando para 30 metros e na divisa para 6 metros. O parágrafo 3º também. Na zona de interesse histórico, para projetos de nova edificação ou para projeto de ampliação de edificação existente, a altura máxima permitida será de 10 metros, desde que o volume do edifício não se sobreponha ou interfira nas visadas da praça e das áreas tombadas do centro histórico. A sugestão de alteração é que o limite máximo de altura seja ampliado de 10 metros para 12 metros, de tal forma que a única alteração é essa. E aí também foi incluído o parágrafo 4º. Nas avenidas Luiz Durmão Vilares, Patriótica, João Monlevade, Intendente Câmara, Frederico Vanhagem e Cecília Neiva, para lotes a partir de 360 metros quadrados, a altura máxima da edificação será de 15 metros. Anteriormente, essas avenidas elas se encontram, em sua maioria, na zona de adensamento restrito 3, e a altura permitida para as avenidas era de 6 metros e está passando para 15 metros. O próximo tópico é o tópico 3, que se refere-se à possibilidade de uma flexibilização de coeficientes. Então, o projeto original está com o artigo 8º e o parecer jurídico da Casa sugeriu que ele fosse incluído como artigo 59A. Então, com a seguinte redação. Artigo 59A. Em conformidade com a legislação aplicável para empreendimentos de uso misto, comercial ou institucional acima de 2.000 metros quadrados, os tipos de uso permitidos para cada zoneamento e os parâmetros urbanísticos podem ser flexibilizados, desde que aprovado pelo Conselho da Cidade ou por consulta pública, mediante estudo prévio de impacto ambiental e ou de vizinhança. Então, este dispositivo ele está sendo acrescentado para viabilizar empreendimentos grandes, como os shoppings, outros empreendimentos do gênero, que não estão previstos na legislação. Então, é uma possibilidade de novos empreendimentos maiores, principalmente em relação às exigências desta lei associadas ao Código de Obras, que muitas vezes dependem de pareceres específicos, de estudos de impacto ambiental, de estudos de vizinhança e de uma série de outros projetos. Por isso, essa exigência e essa possibilidade de exceção. O próximo tópico é o tópico 4, que se refere-se à exigência de elevador. Artigo 59A. Em qualquer zoneamento, será obrigatória a construção de fosso para elevador nas edificações multifamiliares ou de uso misto, com mais de 3 pavimentos, e a instalação de elevador nas edificações multifamiliares com mais de 4 pavimentos. Parágrafo único. Para efeito de cálculo do número de pavimentos, para análise da obrigatoriedade de instalação de elevador, o subsolo não será considerado como pavimento. Então, esse dispositivo está sendo incluído na lei de usos, uma vez que não se encontra na legislação municipal nenhum regulamento a respeito da obrigatoriedade dos empreendimentos apresentarem elevador. Tópico 5.